Bom, boa tarde a todos. Estamos dando início à mesa da tarde, a mesa número 2, Política Educacional. E, desculpa o atraso, nós estávamos aí nos organizando para iniciar. Bom, é uma grande honra para mim coordenar essa mesa, né, sobretudo depois dessa nossa manhã, essa nossa experiência com o professor Stephen Ball. Eu acho que nós todos aprendemos muito e estamos muito ansiosos para dar continuidade a esse diálogo entre a produção do professor Stephen Ball e a produção acadêmica dos nossos colegas brasileiros. Bom, essa mesa, então, é esse espaço de diálogo, né, baseado, nós vamos nos deter mais especificamente no livro do professor Stephen Ball, How Schools do Policy, né, e como as escolas fazem política. E quem vai apresentar, nós temos a honra de ter aqui conosco a professora doutora Alice Lopes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o professor Luiz Henrique Aguilar, aqui da Unicamp. Eu vou imediatamente passar a palavra para a Alice, que nós já estamos um pouquinho atrasados. E só umas regras, nós vamos ter 25 minutos a cada apresentador e depois nós abrimos para o debate, certo? Boa tarde a todos e todas. Eu também começo como de praxe, mas não apenas por ser de praxe, e sim porque realmente é um agradecimento ao Antônio Carlos, à Débora, à Faculdade de Educação da Unicamp, ao Programa de Pós-Graduação, pela oportunidade de estar aqui nesse evento, pelo trabalho que eles tiveram na organização de um evento bastante interessante, com uma estrutura diferenciada em relação a outros eventos que nós temos na área, e pela oportunidade de estar aqui conhecendo a Helena, revendo a Aguilar e estar numa mesa discutindo os trabalhos do Stephen Ball. E com a presença dele, a oportunidade também de estar dialogando com ele, que é uma oportunidade ímpar, né? O Antônio Carlos falou de manhã na nossa generosidade, né, dos convidados de estar aqui. Eu gostaria de especificar que não é um ato de generosidade, é realmente um prazer, estar aqui nesse evento, estar com vocês discutindo essas temáticas e estar de volta a Campinas e a Unicamp. Como já foi dito de manhã na mesa do Jefferson e da Débora, e isso já vai dar uma simplificada no trabalho que eu tenho para apresentar aqui, eu venho trabalhando com as discussões do Stephen Ball desde mais ou menos final dos anos 90, mas com primeiras publicações no ano 2000, né, e de lá para cá, principalmente com a abordagem do ciclo de políticas, né, para investigar políticas de currículo. Quer dizer, meu campo é o campo do currículo, é por intermédio da discussão do currículo que eu me preocupo com as investigações de políticas e, a partir daí, me apropriei do trabalho do Stephen Ball. No texto que eu apresentei, né, que eu preparei para entregar diretamente ao Ball, eu fiz uma série de relatos, localizei para ele, né, os aspectos que ele ainda não conhecia do meu trabalho, e ressaltei que talvez seja a concepção de recontextualização por hibridismo aquela concepção que é mencionada pelo Ball em alguns trabalhos, aquela que eu mais me preocupei em desenvolver, em trabalhar em cima dela e associá-la com a discussão da abordagem do ciclo de políticas, né? No momento atual, eu já venho fazendo a incorporação de outros aportes discursivos, da discussão da teoria, da chamada teoria do discurso, né? E tenho procurado trabalhar com a relação e as modificações que a ideia de recontextualização por hibridismo sofre com outras concepções de discurso, procurando pensar a questão da tradução. E por que eu estou trazendo tudo isso? Para justamente dizer para vocês que foi com este olhar
com o olhar sobre as questões da interpretação e da tradução, que eu li o livro Como as Escolas Fazem Política, né? E a minha intenção na apresentação que eu faço aqui para vocês hoje é justamente problematizar as noções que o Stephen Ball tem no corpo teórico dele, que tem uma base Foucaultiana, como ele vem interpretando a tradução e como ele vem mostrando a potência da tradução para pensar a política educacional de uma maneira geral nas escolas, né? E eu vou procurar cotejar essa análise dele com as interpretações que eu venho fazendo para pensar a questão do discurso, da tradução no âmbito da teoria do discurso, né? E já vou dizendo de cara que, estrategicamente, eu não estou fazendo isso com a pretensão que a gente possa confrontar dois aportes teóricos distintos para tentar fazer uma síntese ou para dizer que um é o certo e o outro é o correto, que um é o melhor e o outro é o pior. Eu não acredito na discussão teórica nesse âmbito, nessa discussão. Teorias, para mim, eles são operadores. Eles favorecem algumas leituras, algumas interpretações e algumas questões e bloqueiam outras, né? E também respondem às contingências das trajetórias de cada um de nós. São escolhas, sempre são escolhas, né? Então, portanto, a minha intenção é realmente refletir sobre essas questões no âmbito tanto da investigação do Ball quanto das pesquisas que eu venho desenvolvendo no grupo de pesquisa Políticas de Currículo e Cultura na UERJ, né? Só que, diferentemente do que eu costumo fazer na maior parte das apresentações, quem já me viu em outras apresentações, eu não vou simplesmente falar e fazer uma apresentação, eu vou fazer a leitura do texto. E por que eu optei por fazer a leitura do texto? Porque eu entreguei esse texto em inglês para o Ball, e eu acho que aí é um respeito a ele de que se eu começar aqui simplesmente a falar genericamente do texto, eu me conheço, eu vou começar a falar outras questões além daquelas que eu entreguei para ele por escrito, e aí eu acho que com respeito à presença dele aqui, né, vou tentar fazer essa leitura o menos chato possível, porque eu sei que às vezes, né, a leitura direta pode cansar, mas e com isso também eu acho que eu consigo me deter nos 25 minutos. Vou fazer um esforço para isso, né? Bom, no livro Como as Escolas Fazem Políticas, Ball e os colaboradores que escrevem com ele esse livro se propõem a apresentar os resultados de uma investigação que se orienta pelas questões de que diferentes maneiras os fatores contextuais, históricos e socioculturais afetam as escolas quando estas colocam as políticas em ação. Como as diferenças políticas entre as escolas podem ser explicadas? Para tentar responder essas questões, são analisados estudos de caso realizados durante 2 anos e meio em 4 escolas inglesas consideradas socialmente como de sucesso moderado. O trabalho empírico envolveu 95 entrevistas, 20 a 24 pessoas em cada escola e farta análise de documentos. Para identificação dos significantes no material empírico, foi utilizado pelo grupo de pesquisa, porque é uma equipe, não apenas o trabalho do Stephen Ball, mas de uma equipe, o programa NVivo. Esse software, como outros softwares, é utilizado para levantamento de significantes. E eles chamam a atenção de que a análise não se utilizou desse software, mas apenas o levantamento dos significantes nos documentos. As escolas nesse livro, elas não são tratadas como casos a serem comparados ou como amostras exemplares a terem seus resultados extrapolados para todo o sistema. As escolas, inseridas numa dinâmica política mais ampla, são o centro da atuação política. Esta investigação, ela se desenvolve em torno da compreensão do processo de enactment, que o Jefferson já mencionou na apresentação dele. É uma expressão em inglês que não tem uma tradução precisa em português, porque o enactment em inglês ele tem o sentido simultaneamente de promulgar um registro legal, né? Implementar um registro legal, mas, ao mesmo tempo, tem a ideia de uma performance teatral, uma encenação, como o Jefferson traduziu na Mesa da Manhã.
Eu tenho optado, pelo menos por enquanto, não sei se eu vou continuar com essa mesma posição depois aqui desse evento, mas eu tenho optado por utilizar o termo atuação para traduzir o enactment e não encenação. Porque o atuação em português me parece que consegue se aproximar um pouco tanto da ideia de atuação teatral quanto a ideia de agir em qualquer circunstância, né? Em estar pondo em ato, que é um pouco a ideia do colocar em ação, que é uma outra possibilidade de tradução da expressão do verbo, né? Mais precisamente, to enact, né? Então, a atuação, nesse sentido, não é um momento, mas um processo emoldurado por fatores institucionais envolvendo uma gama de atores. Essa é uma expressão do livro. Também é dito no livro, é tanto interpretação quanto tradução, reunindo dinâmicas psicossociais, históricas e contextuais relacionadas com textos e imperativos para produzir ação e atividades políticas. No livro são focalizadas 3 facetas constituintes do processo político. Uma faceta material, que é aspectos físicos da escola, aspectos contextuais, o imperativo, o interpretativo, o problema da significação, e o discursivo. Essas 3 facetas são analisadas separadamente, mas são propostas para serem compreendidas em uma tensão construtiva, de forma interrelacionada, visando a capturar, entender e representar o processo de colocar a política em ação. Para construir essa teoria, né, são recorrentes as referências aos teóricos com os quais o Ball já vem trabalhando em outros trabalhos, que é o caso do Foucault, do Roland Barthes, mas também ao Fairclough, a discussão da abordagem do ciclo de políticas e a chamada Actor Network Theory. São retomadas as noções de política como texto e política como discurso para afirmar que os textos das políticas educacionais tendem a ser escritos de forma autoritária e persuasiva, sendo reinterpretados e traduzidos quando colocados em ação. As políticas são compreendidas como estratégias discursivas para produzir o aluno, o propósito da escolarização e o professor. Não se trata de um fenômeno totalizante, que possa saturar o processo de significação sem fissuras. Nos casos discutidos no livro, as conclusões se dirigem para o entendimento de que, na atualidade, os padrões do currículo inglês são políticas imperativas, sendo a educação reduzida ao ensino de habilidades e disposições e também ao controle do comportamento. É afirmada também a tensão produtiva, né? A dimensão produtiva da ação dos professores, principalmente por intermédio da categoria de textos writerly, que é o texto escrevível, né? Uma tradução ruim, mas é a única que é dita que dá essa ideia, que é do Roland Barthes. Na perspectiva do Ball e dos seus colaboradores, os professores são entendidos como meaning makers, produtores de significados. Eles têm o poder de acessar a mágica do significante, também uma citação do livro. Os professores oscilam, portanto, entre dinâmicas criativas e submissas, entre a possibilidade de escapar dos discursos políticos impositivos e de concordar com eles. A decisão entre esses caminhos, concordar ou descartar uma política, depende do contexto institucional que recebe a política, no qual eventos e encontros cotidianos são importantes espaços a serem investigados. E também dependem dos textos que disseminam a política, na forma legislativa ou também nos artefatos institucionais, pôsteres, informativos, planos, material de divulgação da política nas escolas. As políticas como formações discursivas são, assim, Foucaultianamente caracterizadas por lacunas, limites, ausências, divisões. Os discursos primários, que constroem visões do que vem a ser o bom professor, o aluno, boa escola, são sempre situados e estão disputando espaço com uma história de discursos anteriores, né? E, nesse sentido,
uma das conclusões do livro, né, que de certa forma sintetiza essa teoria, é de que as mudanças políticas estão em curso e a significação do que vem a ser professor e aprendiz são efeitos da política. Todas as mudanças, entretanto, são incompletas e outras racionalidades permanecem sendo pronunciadas. Com a teoria da atuação, Ball consegue avançar, a meu ver, na contestação à verticalidade das políticas que já aparecia no ciclo, na abordagem do ciclo de políticas, e consegue, de certa forma, questionar o papel de origem que o contexto de influência ganha em outros trabalhos dele, e que já foi questionado em trabalhos, em discussões aqui no Brasil, né? Nesse livro, é afirmado que a política começa, entre aspas, em diferentes pontos, assume diferentes trajetórias, podendo ser formulada nas escolas, nas autoridades locais ou nos sistemas de poder centralizados. As dinâmicas de interpretação têm por referência a textualidade e são da ordem do interpretativo. Para a análise dessas dinâmicas, os autores recorrem às noções de interpretação e à noção de tradução, né? Eles usam esses dois sistemas para dizer que a interpretação é a leitura inicial, é o making sense da política. Os professores se perguntam: o que este texto significa para nós? O que devemos fazer? Devemos fazer alguma coisa? Trata-se de uma decodificação que vai estar sempre relacionada à história e à cultura institucional, né? Mas que tende a ser concebida como a possibilidade de captar algum sentido que esteja fixado no texto, né? São mencionados os momentos de recontextualização. Essa recontextualização ela é inserida num contexto político-educacional e institucional, mas sempre envolve um engajamento na linguagem das políticas. A tradução, por sua vez, diferentemente da interpretação, é um segundo momento. Envolve as linguagens da prática, a criação de um tipo de terceiro espaço entre a política e a prática. Trata-se de um processo iterativo para produzir textos institucionais e colocá-los em ação. Com essas noções, o Ball confere à recontextualização, que é um conceito que vem do registro do Bernstein, né? Confere a essa recontextualização uma dinâmica mais criativa, né? Capaz de garantir um caráter híbrido ao processo de atuação. Mas ainda mantém processo de de interpretação e de tradução associado à transferência de textos e discursos de um contexto a outro. E, de certa forma, abre a possibilidade de se conceber alguma fixação de sentido no âmbito de um dado contexto, né? Ou seja, os textos estariam fixados em diferentes contextos, a possibilidade de deslizamento do sentido, a possibilidade de reinterpretação só existiria na migração de um contexto a outro, né? No âmbito da abordagem do ciclo de políticas. Fica assim evidenciado uma distância entre textos originais remetidos ao contexto de produção e textos nas escolas, no contexto das práticas, né? Neste contexto, os autores buscam operar com a invenção e com a aquiescência, simultaneamente. Por isso, concluem que se engajar criativamente para desenvolver o processo de colocar a política em ação é também uma forma de ser capturado pelos discursos da política. Da minha parte, na lógica com a qual eu trabalho, eu procuro pensar que também é possível o inverso. O poder dos discursos da política na colonização dos contextos das práticas só é exercido por meio da negociação de sentidos desses mesmos discursos nas práticas. E nessa negociação, os discursos da política também são capturados pelas práticas. Considerando esses aspectos, eu tendo a defender que a proposta, né, da teoria da atuação
é efetivamente uma proposta potente para ampliar, aprofundar a abordagem do ciclo de políticas, tem um potencial muito grande no sentido de abalar certezas estabilizadas com respeito às práticas, se distanciar de um estudo de política educacional que meramente faz a denúncia da exclusão ou idealiza o potencial transformador das escolas, que abre a potencialidade para a gente não homogeneizar os efeitos das políticas, não simplificar esses mesmos efeitos, né? Mas eu analiso que os próprios autores, né, esse é um aspecto que eu quero salientar, que os próprios autores chamam atenção para limites das teorias da atuação, e é em cima desses limites que eu quero passar a me destacar e passar a analisar com vocês para a gente poder desenvolver no debate, né? De certa forma, os próprios autores chamam a atenção que privilegiam no livro os processos de cerceamento e não a produção de fissuras nos discursos que nos subjetivam de uma determinada maneira. E que essa, de certa forma, é uma opção política. Mas que essa opção política acaba gerando um silêncio sobre o poder e sobre a agência, sobre o espaço alternativo, sobre a possibilidade mesma de contestação na política. Nessa interpretação, nessa ideia, o Ball analisa a política muito baseada na perspectiva do Foucault, como ele mencionou anteriormente, mas chama atenção, fazendo uma referência ao Taylor, de que ignorar questões de poder é assegurar o nosso próprio desempoderamento. E é pensando nessa questão do jogo que é feito a respeito da aquiescência e da resistência, da possibilidade de aceitar a política ou de negar a política, é que eu considero que o livro acaba chamando atenção mais para os aspectos de aceitação da política, dá mais relevo, salienta mais a possibilidade de concordar com a política do que com a possibilidade de questionar essa política. Isso os próprios autores, de certa forma, concordam. E o que eu quero chamar a atenção é que talvez isso seja uma decorrência da própria maneira como a teoria é construída. Porque na teoria da atuação e na própria abordagem do ciclo de políticas, ainda permanece a ideia de apresentação dos polos, regulação e mudança, como polos opostos, ao esforço de pensá-los como interrelacionados. Porém, ainda, a meu ver, eles são insuficientemente relacionados. Ainda existe um pouco a ideia de que um polo represente a negativa do outro. Regulação e mudança, discurso e texto, sujeito e ator, aquiescência e resistência, colonização e interpretação / tradução. Tal separação acaba fazendo com que nós oscilemos entre um polo e outro. É afirmado que no contexto da prática, ambos os processos se desenvolvem, mas sempre se vai em busca de qual o grau maior ou menor de desenvolvimento de um dos polos, conferindo maior poder ou à regulação ou à mudança em termos absolutos e não em termos contingenciais, considerando as dinâmicas contextuais. A textualidade, ou seja, o espaço da tradução, a possibilidade de escape, acaba parecendo ficar submetida aos discursos, né? Enquanto os discursos não parecem ser abalados pela textualidade. A todo tempo, os autores se preocupam no livro em dizer que a contestação, ainda que pouco expressiva, a resistência, ainda que prevaleça a acomodação, a recusa da política por parte das escolas, mas não muito. Parece que tal submissão é inerente a esses polos e é um pouco no sentido de tentar operar fora desses polos que eu tenho procurado desenvolver o meu trabalho e venho procurando tentar fazer isso a partir da noção da problemática discursiva de Derrida e Laclau, da discussão a respeito
da tradução no âmbito de todo o processo de pensar a questão discursiva. Nessa perspectiva com a qual eu estou trabalhando, e eu não estou querendo dizer maneira alguma que eu não enfrente os mesmos problemas que eu comento aqui, que podem existir nos livros, eu considero que eu estou diante da mesma problemática e das mesmas dificuldades, né? Eu tenho tentado procurar pensar toda a realidade como discursiva, ou, para usar a expressão do Derrida, nada há fora do texto. Nessa perspectiva, ao invés de trabalhar com a perspectiva do Roland Barthes, de que existiriam textos escrevíveis e existiriam textos legíveis, existiriam textos onde o sentido está mais fixado e existiriam textos onde a flutuação é maior, a ideia seria justamente trabalhar em que todos os textos são escrevíveis, todos os textos são writerly, né? Não existe uma apresentação primeira, uma origem dos sentidos com os quais a gente tenha que estar trabalhando no âmbito da política. Só há representação, reapresentação e tradução. Nessa ideia, a linguagem é situada fora de qualquer pretensão de transparência ou referência imediata aos objetos, e o discurso não possui nenhum referente externo que salvaguarde ou garanta a estabilidade em última instância. Nessa perspectiva, a ideia é de que, se nós operamos, e não é uma obrigação, é uma possibilidade, é um dos possíveis caminhos para estar refletindo sobre a questão das políticas, se nós operamos com essa perspectiva, tradução e interpretação não se separam. Não há interpretação sem tradução, ou melhor, só há tradução, interpretação da interpretação pelo próprio fluxo da linguagem. Só há ressignificação. Não há origem na política, um centro no governo, ou nos textos produzidos, ou nas orientações internacionais. Há sempre atos de poder, de todos nós, em todos os contextos, tentando produzir um centro na significação, tentando fechar uma estrutura, mas sempre essa estrutura vai ser precária. Qualquer possibilidade de centramento, ele está possível de ser desestruturado, desestabilizado. Os polos discurso como processo de regulação do sentido e texto como possibilidade de escape desse sentido estabelecido e de produção da diferença, eles passam a estar articulados. Só pode haver interpretação porque há um discurso fixado, ainda que provisório e contingencialmente. O livre fluxo dos significados nos significantes, ele vai estar relacionado a este discurso. E também só pode haver discurso porque há diferenças, múltiplos sentidos produzidos em jogos de linguagem a serem fixados. Tento, então, operar com essas dimensões discurso e as múltiplas possibilidades de desestruturar esse discurso, sempre considerando que há conflitos na construção desses discursos. E, nesse sentido, quando esse enfoque, essa perspectiva que eu estou trabalhando, ela vem para o campo das políticas de currículo, e aí eu vou tentar fazer uma síntese do que me falta apresentar, porque já estão aqui me cobrando em relação ao tempo e eu não quero de maneira alguma comprometer o debate, Um pouco das questões que passam a me preocupar, e eu não estou com isso dizendo que essas tenham que ser as únicas questões, mas simplesmente são aquelas que estão me interessando no momento, no grupo de pesquisa e no âmbito da minha investigação, não é tanto entender por que é que, por exemplo, o Banco Mundial, referências internacionais, os grandes conglomerados empresariais, os grandes grupos ligados a uma matriz capitalista e que definem essas orientações, querem estabelecer esses discursos para as escolas. Me parece óbvio, razoavelmente, dentro do âmbito da sociedade capitalista que nós vivemos, que esses grupos estejam trabalhando com essas matrizes e estejam procurando nos colonizar com essas perspectivas. Tem me preocupado é tentar entender por que é que muitas das vezes
grupos ligados a movimentos que nós esperaríamos que fossem movimentos sociais de esquerda, que fossem grupos de poder que estão numa orientação distinta, por que se incorporam com os mesmos discursos? Por que muitas vezes a mesma matriz, que é uma matriz ligada a um processo de tentativa de colonizar as escolas e estabelecer determinados registros, por que eles são também absorvidos por nós, vamos dizer assim? Essa é que passa a ser a minha preocupação. Dizer simplesmente que as pessoas mudaram, dizer simplesmente que as pessoas passaram a ser pressionadas por outra orientação, me parece uma simplificação teórica. A gente tem que tentar entender o que faz, por que determinada produção de sentido nos coloniza e, simultaneamente, como neste processo de colonização, esta colonização nunca é total. E sempre há a possibilidade de escapar e de estar produzindo a diferença em cada contexto onde nós estamos atuando politicamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Alice. Para não perder tempo aí do nosso debate, eu já vou passar a palavra imediatamente ao professor Aguilar. Bom, boa tarde a todos. Eu quero primeiro dizer da felicidade de ouvir a Alice, há tempo que não ouvia, e da época do FORPRED que não escutava, e tenho lido o trabalho. E queria dizer que, nesse agradecimento ao momento de estar ouvindo para ela, ela é uma mediadora de Stephen Ball para mim, porque eu me sinto privilegiado de que tenha me convidado, a Helena também, lhe agradeço, a Antônio Carlos, mas porque eu não sou um pesquisador que transita no caminho de Stephen Ball. Eu acho muito bom, porque às vezes pode me sentir muito estranho, mas não me sinto mal. Eu peço que compreendam essa minha posição. E como uma mediação, eu li os trabalhos e também enviei um texto para o professor Stephen Ball e vou me ajustar a isso. O tempo aqui voa, né? Então, já de entrada quero dizer de o que significa para os que estudamos política pública a presença de Stephen Ball no cenário acadêmico. E eu acho que tem um valor importantíssimo, que é as suas contribuições, em primeiro lugar, para a releitura dos conceitos que povoam o universo da política educacional, da pesquisa da política educacional. Isso é uma releitura importantíssima, a qual eu vou me referir daqui a pouco. Eu acho que é muito interessante, eu chamo de perspectiva, não ao contrário, senão inversa, a direção que tem tomado a forma de olhar as políticas públicas. Concretamente, a inversão que ele propõe na análise de política pública educacional. E, nesse sentido, essa inversão, que faz muito sentido para nós, e da qual podemos estar de acordo ou não, acho que há um capítulo importante que vai nos levar a estudar muito mais, que é o olhar crítico sobre o conceito de implementação de políticas. Porque para nós, que somos um laboratório de política pública e temos 49 pesquisas sobre implementação, você imagina que alguém vem e diz assim, implementação não existe, ou pelo menos la questiona fundacionalmente, como faz o professor Ball, nos parece importantíssimo. E eu acho que também uma contribuição que ela é muito oportuna para nós, que estamos aqui no Brasil e na América Latina, ele nos proporciona uma leitura importantíssima, muito sendo em inglês, não? Uma leitura importantíssima sobre como é que se redesenham os mapas da dimensão público-privada e sua relação com o Estado no Brasil e na América Latina. Isto é, como se redesenham os mapas do público e privado e o papel do Estado na América Latina. Isso é importantíssimo na educação. E eu acho que os trabalhos que essa mesa propõe, isto é, como os professores fazem a política, é em si uma nova perspectiva da análise. E, nesse sentido, também
dizendo que é uma nova perspectiva da análise. Para nós que estamos aqui na América Latina, parece ser importante que uma leitura feita por um inglês, um pesquisador inglês, nos mostra uma forma de olhar a análise de política. E, nesse sentido, os trabalhos da Alice são muito importantes porque nós conhecemos Stephen Ball a partir das primeiras traduções que se fizeram de suas pesquisas para o Brasil. E isso é muito importante, digamos, porque esse olhar não teria sido possível se nós não conhecêssemos o Stephen Ball falando português, isto é, em português. Porque, pelas questões de língua, nós sempre encontraríamos alguma dificuldade. As mesmas dificuldades que encontramos para ler ou traduzir a palavra enactment. Isto é, todas as possibilidades, indo para o espanhol, voltando para o português. E de fato, esta é uma grande contribuição. É a leitura a partir dos usuários. Eu vou fazer, também respeito à matéria que eu enviei para o professor Ball, algumas coisas também por respeito a Alice, que ela é uma especialista nessa área e nessa perspectiva teórica que é do professor Ball, algumas questões eu fui tentando me aproximar e sobre isso digamos, como é que nós fazemos análise de política? De onde que vem essa palavra e por que nós estamos nessa questão? O professor Ball nos ajuda desde sua perspectiva e ele não será passado, pensamos, a um segundo plano quando se fala de análise de política. Uma questão que nós estamos fazendo desde os anos 90. E isto é, a categoria de análise de política, ela ingressa na agenda acadêmica a partir dos organismos internacionais de crédito, porque eles, através dos processos de accountability, nos obrigaram a ler, a fazer política e a prestar contas. Quando nós começamos esse trabalho de análise de política, nos anos 90, nós reproduzimos um processo que tinha se desenvolvido no mundo acadêmico, nos Estados Unidos e na Alemanha, nos anos 60, ou seja, 30 anos depois, começamos a fazer análise de política e a dar status acadêmico a esse conteúdo. É possível, e eu não quero deixar de perder de vista isso, é possível que a análise de política tenha ido se preenchendo de significado acadêmico depois que ela ingressou na agenda acadêmica e nós conseguimos estabelecer algum tipo de contato e referencial teórico que nos permitisse dizer que estávamos falando de alguma coisa que poderia ser estudada. Também é possível que nós tenhamos feito muita avaliação de política na relação com os municípios, com os estados e com o governo federal, construindo a avaliação como uma categoria e tenhamos confundido a análise com a avaliação. Mas hoje já as questões estão mais claras e falando sobre a análise, é importante dizer que dentro das ciências sociais há um esforço muito grande dos analistas em política pública de dotar esse trabalho de uma seriedade acadêmica e que nunca esteve ausente das pressões do outro campo da ciência. E é possível que na análise de política pública ainda trazemos elementos do descolamento das ciências sociais das naturais, elementos do positivismo, fomos deixando essas questões e ainda hoje estamos construindo leituras pós-positivistas da análise de política. Todo isto depende em alto grau da formação que todos temos, cada um dos pesquisadores tem para lidar com a análise de política. Aqui há especialistas em currículo, há especialistas em avaliação, há especialistas em financiamento, há especialistas em organização geral dos sistemas de países. Então, por respeito a eles, estou dizendo que muitas das formas da construção desse conhecimento e da produção do conhecimento na análise de política pública depende da formação de todos nós. É um pouco também os olhares que a professora Alice estava comentando, como olhamos isto. Nós temos transitado sobre a análise de ciclo de políticas e também temos discutido em longas ocasiões conceitos muito semelhantes aos que são abordados pelo professor Stephen Ball.
Mas nos preocupa em sobremaneira não destoar disto, porque pode parecer que nós, ao dizermos um enfoque ou ao traçarmos uma perspectiva, estejamos dizendo, confrontando. E, na verdade, não se trata disso. Como a professora Alice também disse, nós estamos tentando olhar em que medida, por exemplo, alguns conceitos que o professor Ball conta e nos diz, como globalização e Estado, também estão povoando há muito tempo a análise da política pública, e especialmente com as peculiaridades que tem o Estado na América Latina, que quem assiste aos nossos trabalhos sempre vai encontrar que nós temos sempre que discutir as teorias que vêm de fora sobre o Estado em um contexto tipicamente singular e específico, que é o Estado latino-americano. Talvez, e nisso eu queria já primeiro ingressar em algumas reflexões, talvez seja esta a forma em que nos acostumamos a olhar para a política pública quando fazemos a análise, e sempre fazemos a análise, ou fizemos, e esse é o grande contraste com o professor Ball, é que fazemos as análises verticalmente. E a proposta de Ball é, em um sentido que vai à base da aplicação da política. Então, esta discussão é um princípio importantíssimo que pode ajudar a esse debate, porque há elementos que justificam um olhar e o outro. E nesse sentido também vou anunciarei as proximidades conceituais que há com outros autores que estão também, são contemporâneos do professor Ball. Uma grande preocupação que tem em nossa área educacional é pela qualidade das análises, isto é, em que medida somos capazes de produzir conhecimento para que outros possam olhar idênticas situações em relação à política pública, isto é, como produzimos conhecimento. E dentro de toda essa matriz de discussão que é a análise da globalização, a análise do Estado, nós temos ido a discutir algumas questões que também têm a ver com a leitura que Ball faz da origem da política. O conceito de origem é muito importante em Ball, e ele difere totalmente de qualquer outra abordagem que seja, por exemplo, a abordagem da origem da política pelo princípio de causalidade, que é importantíssimo conceitualmente falando. Por quê? Porque você está procurando de onde veio a política, isto é, quem foi, o que grupo pensou, o que grupo, que conjunto social foi capaz de encarar isto como um problema público, colocá-lo na agenda e converter isto em uma política. Desse assunto também nós vamos nos ocupar. Eu queria, como está meu tempo? Logo vamos, estou bem, Helena, com o tempo? Mais ou menos, 10 minutos. Então agora nós vamos fazer algo que é importantíssimo, que me parece que eu não quero fugir dessa questão, que é, se efetivamente nós estamos fazendo análise de política e isso tem uma grande influência no que fazemos, as âncoras nossas na área do laboratório onde trabalhamos, e temos muito trabalho sobre isso, sobre implementação, elas são trabalhos produzidos na década de 70, sobre processos e preocupações de pesquisadores americanos sobre por que as políticas federais não davam certo, ou por que as políticas federais não chegavam tal e como eram pensadas na esfera do governo dos Estados Unidos. Essas são preocupações importantíssimas, aproximadamente uns 20 ou 30 autores que falam sobre isso. Esse texto que está preparado aqui, eventualmente, caso necessário, para não cansar, essas referências existem aqui. Mas queria dizer que a contemporaneidade da discussão, da análise de política e das preocupações com por que as políticas não acontecem, ou por que as políticas não atingiam o espaço base dos destinatários da política, são assuntos que chegam, inclusive, da mão de pesquisadores como Aaron Wildavsky. Wildavsky, em 1977, já falava disto. Mas há dois autores que têm um trabalho importantíssimo para essa discussão, que são Peter de Leon e Gary Brewer, que são pesquisadores que trabalharam nos anos 70 também a discussão de processo da política, não processo político, processo da política
e ciclo da política. Então, eu, como estava preparando esse trabalho para vir a falar sobre ciclo de política, e na leitura eu penso graficamente o ciclo, dinamicamente penso o ciclo, como é ciclos em latim, né? Ciclo como algo redondo que circula, que se move. Eu me animei a pensar, através desses autores, que há alguma coisa que não coincidimos ou precisamos compreender, que são os momentos do processo da política que indicam que existe um momento que algo começa e algo finaliza depois de um processo de desenvolvimento. E nesse sentido, há aproximadamente 5 grandes ou 6 grandes momentos que caracterizam o processo da política e que, às vezes, briga conceitualmente com o conceito de ciclo. O conceito de ciclo começa, por alguns autores, com a fixação da agenda e finaliza depois da avaliação da política, isto é, das reorientações de rumo, né? Mas há uma questão que preocupa muito, que é a seguinte. Eu estava pensando como é que eu leio o professor Stephen Ball quando ele pensa a política de baixo para cima, e há um autor muito próximo dessas especulações que se chama Richard Elmore, que é professor de Harvard atualmente, e que propõe 2 tipos de olhares para analisar a política. O forward mapping e o backward mapping, ou seja, o processo prescritivo da política de cima para baixo e o contrário. A escolha de uma dessas possibilidades se aproxima muito, quando fazemos a análise de baixo para cima, se aproxima muito do que Ball, não estou dizendo que seja isso, senão se aproxima muito de alguns elementos da teoria da atuação. E eu estou dizendo muito humildemente porque eu não navego nessa água, né? Mas estou dizendo com muito respeito isso porque estava buscando alguma forma de relação. E aí voltei a discutir a questão da implementação, porque há dimensões do processo de implementação que o professor Ball disse que deve ser reconsiderado esse conceito, reconsiderado e já está retirado da linguagem da análise. Mas o processo de implementação está muito ligado às dimensões legislativas da política, à proximidade da lei com a política. E, desde esse ponto de vista, uma vez que você converteu um problema público dentro da agenda numa política, provavelmente você terá, e ela se converte em lei, você tem fenômenos que se derivam da dimensão legislativa, que é o processo de acatamento, que é inerente ao processo de implementação. E talvez este seja a grande discussão da resistência que vem de baixo para a política. Mas nem sempre todas as políticas podem ser resistidas. Algumas são a expressão fiel de uma grande maioria. E isso pode ser uma das questões de debate também. De todos modos, me interessa e gostaria de avançar sobre esse assunto, é que a política tem um começo. Se não tem uma origem, ela começa em algum lugar identificável e sobre o qual a gente pode tecer especulações analíticas que nos levem a compreender seu desenvolvimento. Esta discussão sobre a origem também é uma questão polêmica. E eu a faço também com muita humildade porque não conheço em profundidade esse aspecto. Se nos interessa, desde o ponto de vista da discussão da causa, se nos interessa discutir a origem. E especialmente nos interessa discutir o conceito de inferência que nós fazemos quando estamos trabalhando em ciências sociais, que também tem muito a ver com a dimensão e a profundidade da análise. Eu fiquei pensando em infinita quantidade de coisas que me despertou, perto das 4 da manhã, e eu acordei e fui a ver se eu tinha entendido
o texto da Alice. Mas estou dizendo isso porque é muito complexo a leitura do currículo e da análise da política de currículo a partir de Ball. E, lógico, natural, mas eu quando estava discutindo lei e política, eu estava discutindo o que aconteceu no Rio de Janeiro com a política que tem a ver com a carreira dos docentes. A manifestação acontece no Palácio Legislativo, ou seja, no espaço onde a política vai se converter em lei, e se converteu em lei. E a resistência a isso tem a ver com a origem dessa política. De onde que ela veio? Digamos, aonde que ela está? Que discursos são os que mediaram esse processo? E como é que o conjunto dos destinatários dessa política se sentiram, em alguma medida, atingidos e aí as reações contra o Estado? Eu entendo que é uma rica possibilidade de discutir política pública e eu agradeço infinitamente que tenha me convidado, porque eu não seria, digamos, o interlocutor mais apropriado para isso. Mas como trabalhamos em questões distintas, fizemos 3 análises sobre política e ciclo, que quando estejam disponíveis, provavelmente em dezembro, talvez esteja como um livro, fizemos uma análise sobre o ciclo e eu pretendo, sim, incluir parte das reflexões às quais eu tive acesso aqui, porque fiz insights muito bons a partir dessa leitura. Eu me senti melhor com o que eu tinha pensado e com o que posso mudar depois desse encontro que ainda não finalizou. Obrigado. Muito obrigada, professor Aguilar. Olha, embora, apesar de termos começado com um pouquinho de atraso, nós estamos dentro do prazo e eu acho que a gente vai ter uma oportunidade aí para o debate, para a participação de vocês. Eu reforço aqui, nós tivemos 2 apresentações, a da professora Alice como uma especialista, e, portanto, em diálogo muito direto com as possibilidades e os desafios colocados pelos conceitos do professor Ball, e também depois o olhar do professor Aguilar, que é de fora, e que procurou apontar aqui para nós em que medida as contribuições de Ball elas estão em diálogo com outras perspectivas e abordagens da análise política, especialmente na América Latina. Então, acho que nós enriquecemos, tivemos 2 visões aí bastante complementares e deixo agora, abro para vocês, para as perguntas. Eu pediria que vocês se apresentassem para a gente. Boa tarde, eu sou Jean, sou da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, eu faço um pós-doc com a professora Alice na UERJ. Eu já anotei a pergunta para não perder muito tempo. Bom, eu estou pensando em alguma ideia de rastro e aderência nas políticas de currículo. Sei que não é um pouco diferente do que a Alice tem trabalhado, mas eu estou tentando insistir um pouquinho nisso. Eu estou partindo de uma premissa da leitura de Ball que eu faço, eu sou recente nessa leitura de Ball. Eu passo de um princípio de que na leitura de Ball há uma possibilidade de sentido na política oficial. Quer dizer, eu penso que Ball, principalmente nas pesquisas dele no Reino Unido, tem apontado de que há um sentido a ser construído, há uma possibilidade de sentido da política oficial. O que a gente está chamando de política oficial é que há a possibilidade de institucionalização de um sentido. Bom, nisso eu puxo para uma pesquisa que a gente está realizando lá no Rio Grande do Norte. Eu tenho observado as experiências consideradas exitosas de algumas políticas de ensino médio em vários níveis, municipal, estadual e federal. São experiências exitosas na perspectiva de representação institucionalizadas. Os gestores consideram exitosos, os diretores, os secretários de educação, isso chega até os representantes do MEC. Então, tem vários níveis. Tem nível de município, aí vai para o Estado e vai fazer uma feira nacional de experiências exitosas. Olha, parece verdade que esses trabalhos são considerados exitosos por adaptarem a política à realidade escolar de forma mais próxima do discurso oficial.
ou entendimento do que seria um discurso oficial. Para os representantes institucionalizados, ao que me parece, nessas experiências exitosas, a política foi implementada com sucesso, ou com mais próximo do que eles poderiam se pensar ser uma implementação com sucesso. Não é a meu ponto de vista, mas é o que eu acho que eles dizem que é uma implementação com sucesso. Nessa colonização de sentidos, poderia estar o rastro ou a aderência, Alice? Muito obrigada, Jean. E nós vamos fazer um primeiro bloco de, acho que 3 questões. Como é que vocês... 3 questões e depois os professores respondem. Alguma mais? Algum comentário? Dúvidas? Algum esclarecimento? Alguma coisa que não ficou muito clara? Por favor. Oi, meu nome é Juliana. Eu só vou pedir desculpas porque eu não formulei a questão antes, Alice. Estava sem papel e caneta, então eu vou tentar elaborar assim mais ou menos a questão. Eu faço doutorado na UFSCar e eu conheci recentemente o seu trabalho, o trabalho do BOL, e a minha pesquisa com professores do ensino médio e o impacto que o Enem tem no trabalho, enfim, na vivência desses professores com os alunos em sala de aula. Eu já estou no finalzinho do doutorado e eu já posso ter uma ideia, através da minha coleta de dados, que há um enorme desencontro entre os conceitos da reforma do ensino médio, gerada na década de 90, a partir da LDB, e que o Enem, eu sinto que tem um impacto muito fraco no trabalho desses professores. E o que me chama muito a atenção é o desconhecimento dos professores em relação aos conceitos-chave da reforma do ensino médio. Inclusive, naquele seu texto sobre o uso do conceito de contextualização, você se traz umas contribuições interessantes. E eu queria saber o que você pensa sobre esse desencontro entre a reforma do ensino médio, dentro do seu referencial teórico, e esse desencontro com os professores, essa falta de diálogo. Obrigada. Juliana. Obrigada, Juliana. Mais alguém? Bom, então, as 2 perguntas foram dirigidas à professora Alice, mas depois eu acho que se o Aguilar quiser completar, então vou passar para vocês. Isso. Bom, eu agradeço as questões, porque sempre cada pergunta dessa é uma oportunidade da gente também deixar mais claro algumas coisas que foram apresentadas, né? Eu vou começar pela pergunta da Juliana, no que se refere ao que você está nominando como um desencontro entre princípios da reforma, né, e aquilo que os professores fazem ou entendem em relação àquilo que é apresentado. Se a gente for usar a própria perspectiva do BOL, não estou nem falando de outras interpretações, na própria perspectiva do BOL, isso que está sendo chamado de desencontro, isto é o fazer da política. Isto é o característico do processo da política. Política, na dimensão, na perspectiva, na própria abordagem do ciclo de políticas, pressupõe a ideia de algo que não é coerente, não é coeso, que envolve recontextualizações, que envolve reinterpretações. Então, o questionamento da própria ideia de implementação é justamente parar de se olhar para a prática com a preocupação de ver se a implementação aconteceu ou não aconteceu de acordo com a orientação, entre aspas, oficial. A pergunta que muda, porque assim, numa perspectiva verticalizada, você vai estar o tempo todo olhando para a prática, entre aspas. Tem vários problemas aí do que significa olhar para a prática, mas vamos simplificar e chamar de olhar para a prática, né? Você vai estar olhando a escola, investigando uma determinada aplicação de uma política, pensando, mas peraí, estão fazendo igual ou não estão fazendo o que está dito na proposta? Mas compreenderam ou não compreenderam? Estão de acordo ou não estão de acordo? Estão resistindo ou não estão resistindo?
Na própria perspectiva da abordagem do ciclo de políticas, essas perguntas não cabem, porque toda política ela é efetivamente um processo que vai levar a muito daquilo que é lido será lido em direções as mais variadas. Existiriam, na perspectiva do Ball, a perspectiva da chamada política como discurso, que envolve todo o processo de regulação e de tentativa de fixar uma determinada interpretação, e aí são as legislações, são as orientações que são estabelecidas, mas não apenas isso, né? Porque também, se a gente fica que é só a legislação, a gente pode se lembrar aqui rapidamente de um bocado de lei que a gente conhece que ninguém dá bola, nem a escola, nem o governo. Não é só a escola, não. Tem um monte de lei que nem o governo dá bola, né? Mas o conjunto também, além das legislações, assim, da propaganda, da divulgação, do programa que apresenta na televisão, do processo de formação continuada, da atuação num determinado um congresso que é feito para difundir, né, para divulgar para os professores, a reinterpretação, a mediação das secretarias, né? Então, tudo isso são tentativas chamadas no sentido da regulação do processo discursivo. Porém, toda essa, isso eu estou falando aí na teorização do Ball, todo esse processo discursivo, toda essa tentativa de fixar sentidos, ele é simultaneamente, não é um ou uma outra, é simultaneamente você tem toda a possibilidade da textualidade. Ler outra coisa, interpretar outra coisa, fazer outra coisa, e essa outra coisa nunca é qualquer coisa. Ela é, né, cerceada pelo processo discursivo. O que eu estou tentando argumentar é que o risco da perspectiva do texto-discurso, ela é potente, a meu ver, é bastante potente, nos rompe com essa ideia da gente ficar olhando a prática para ver se fez certo ou se não fez certo, se está bom ou se não está bom, mas ela corre o risco de você ficar, ora é regulação, ora é mudança, e a tentativa que eu estou fazendo, e eu falo tentativa absolutamente de maneira honesta, tentativa, porque é tentar mesmo, não significa em momento algum que eu estou dizendo, com certeza já sei como é que o negócio vai funcionar. Não, é um processo de tentativa dos processos de investigação, está estabelecendo isso como um horizonte para se buscar, de que a gente tente pensar que simultaneamente, ao mesmo tempo, regulação e escape, processos de estar havendo uma determinada acomodação se dão simultaneamente ao processo de produzir a diferença. E eu acho que, por exemplo, a política do Enem é um exemplo, é uma possibilidade para a gente interpretar isso. E isso é contextual. Aí é contextual na interpretação que eu estou fazendo e também é contextual nesse sentido na perspectiva do Ball. Não dá para a gente chegar, por exemplo, pensar na política do Enem, eu estou investigando a política do Enem, né? Se eu vou pensar a política do Enem, pensar que os sentidos que o Enem vai produzir em diferentes contextos no Brasil, né, vão ser os mesmos. Depende de um monte de outras coisas. Mediação das secretarias locais, características das escolas, finalidades que são pensadas, né? Então, em alguns contextos, o Enem vai ser a expressão de uma política da performatividade nos sentidos que o Bowles utiliza, ranqueamento, fazer a escolha do melhor aluno da melhor escola, estabelecer prêmios em relação a isso, produzir ações em relação a isso. Existem outras ações, conheço escolas onde este processo vai ser fortalecimento até de ações que seriam numa direção mais democrática, numa tentativa de valorizar o aluno da escola e buscar ali um processo da comunidade se mobilizar para fazer alguma coisa em benefício daqueles alunos. Vários sentidos possíveis podem estar sendo estabelecidos, né? E aí, para que a gente faz pesquisa? Justamente para tentar entender isso. Para tentar entender as diferentes leituras. Até isso. Não, aqui o Enem não tem essa força que tem no outro canto. Outros. Agora, isso significa que, porque o Enem, por exemplo, ali localmente não foi sequer considerado, ele não produz efeitos nenhum, também não dá para dizer isso. Porque, como se os processos são discursivos, a capilaridade do tecido social não necessariamente se dá por ações diretas. É aí que eu acho que a perspectiva discursiva o aprofundamento da perspectiva discursiva nos traz isso.
O fato de uma escola localmente não produzir relações com o Enem não faz, por exemplo, com que a Rede Globo deixe de entrar na casa das pessoas falando do Enem e produzindo sentidos e significados e interpretações e formas de ser a respeito do que vem a ser o Enem. Tá? Isso, assim, bem simplificadamente, para tentar localizar aqui, porque isso tem um bando de questões para ser tratada. Vou falar mais rápido ainda para o Jean, até porque é de Jean, nem sei onde é que ele foi. Jean, vou falar mais rápido ainda com você, Jean, porque a gente, né, até porque Aguilar tem que falar, outras pessoas têm que perguntar, e a gente tem tempo de conversar lá no grupo de pesquisa, né? Não precisa conversar só aqui. Mas já que você colocou a questão para todo mundo, eu acho que é uma questão importante, uma questão interessante, a primeira coisa que eu colocaria é, para você e para quem está com uma preocupação como essa, se a gente está querendo investigar processos de políticas exitosas, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é, eu estou definindo exitoso como o quê? Exitoso não é perguntar ao professor o que ele acha de exitoso, ou perguntar ao diretor o que ele acha de exitoso, ou perguntar, né, a quem quer que seja que está operando nessa política. O sentido de exitoso para essas pessoas produz sentidos naquilo que nós vamos estar trabalhando. Porém, teoricamente, a gente vai ter que tentar construir o que é que está sendo entendido como exitoso. Né? O que está... qual é a ideia de êxito que está sendo construída. Êxito é, legal, conseguir fazer o suficiente para ganhar o dinheiro que eu tinha que ganhar na escola. Êxito é o resultado dos exames. Êxito é sentidos de maior justiça social compreendidos localmente. E vai por aí afora. Vai ter que trabalhar. Quanto à questão de usar rastro e aderência, aí tem que discutir o que está sendo entendido teoricamente por rastro e o que está sendo entendido teoricamente por aderência. Essa é uma das questões centrais do ponto de vista teórico-metodológico com o qual a gente está lidando. Às vezes a gente está usando as palavras, frequentemente, as palavras são operadores que a gente joga questões teóricas no âmbito do debate, mas que a gente precisa aprofundar o que nós estamos entendendo por todas elas. Nunca estaremos entendendo exatamente a mesma coisa, né? Conversar é isso, produzir os processos discursivos é exatamente isso. Eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo, eu estou aqui tentando fazer com que vocês entendam alguma coisa parecida com aquilo que eu penso, vocês estão tentando aí entender mais ou menos alguma coisa daquilo que eu estou dizendo, e a gente vai tentando produzir esses híbridos, tentar produzir sentidos. Por quê? Porque a ideia, a pretensão de que essas palavras todas, essas imagens acústicas todas que nós utilizamos, que elas têm o mesmo significado, que a gente pode segurar e falar de tudo isso, política, prática, performatividade, aluno, professor, estudante, e achar que a gente está falando de tudo isso e que tudo isso tem o mesmo significado para todo mundo, é apenas uma ilusão. Não tem. Todas essas imagens acústicas, elas vão produzindo uma série de sentidos e elas vão, cada vez que elas vão circulando, você vai tendo possibilidade de traduzir, e o que a gente faz é a tentativa de fixar temporariamente, porque, afinal de contas, nós temos que continuar aqui conversando, tentando nos entender e tentando fazer política. E para fazer política, e para a gente conversar e para a gente se entender, a gente precisa produzir alguns acordos, mas sabendo que eles obrigatoriamente serão temporários, né? Muito obrigada. Parabéns, Alice. Alguém mais gostaria de se manifestar? Aguilar? eu só tenho que... Quando eu estava escutando a Alice agora, eu tinha preparado alguns quadros, uma coisa assim para ver como é que quando nós começamos a fazer a análise de política pensando no conceito de ciclo, nós começamos a dar complexidade à análise. O ciclo, se imaginem que seja isso, né? E nós temos a política aqui, esses distintos momentos. Quando eu estava escutando a Alice, é como se você fosse agregando na periferia desse círculo todos os motivos e os elementos que vão compondo essa complexidade. E chega um momento em que você fará uma análise boa da política, porque incluirá não só os elementos estes que falamos verticais, sino toda esse polimorfismo, essa diversidade
de formas de leitura da política. Geralmente, por exemplo, quem teve acesso a relatórios do Banco Mundial sobre o que acontece com as políticas na América Latina, eles têm um olhar. Esse olhar não é do que nós estamos falando aqui. Porque esse olhar diz assim, o problema maior é a incompetência dos professores, a má leitura da política, a incompreensão dos agentes, erros dos implementadores, falta de financiamento, baixa remuneração, e você vai conseguir. Mas se você consegue superpor a essas novas leituras, você conseguirá, a partir da base, você consegue atingir um nível muito melhor de análise da política. Então, aperfeiçoa as análises de fora, análises externas sobre a própria política. Nós que estamos trabalhando com isso, geralmente, quando vamos a campo, tentamos fazer essa leitura. Como é que nós fazemos uma leitura mais complexa, mais satisfatória da política? Sobre o ensino médio, eu tenho um monte de coisas para falar, mas logo. Muito obrigada, Alice. Eu estava comentando aqui com a Helena baixinho que eu não podia deixar de responder o Aguilar quando ele comentou sobre a questão da origem, né? Afinal de contas, ele colocou a questão, e é uma questão importante, eu acho que é uma das questões centrais da discussão da política, porque as políticas, se a gente pensa, a grosso modo, é possível, uma das possíveis separações e divisões que a gente pode compreender, não é a única, mas é uma das possíveis, é essa ideia de uma política compreendida numa perspectiva mais estadocêntrica e verticalizada, que está preocupada com a ideia de um centro de poder, não obrigatoriamente origem no sentido de que tudo nasceu ali, né? Isso Aguilar já mencionou e que eu acho que é importante, mas a ideia de que tem um centro de poder, tem ali a lei, ou um poder econômico, ou um poder de algum nível que está produzindo um determinado sentido, e ali seria colocada a origem, e uma perspectiva que o Ball se insere nessa perspectiva, vários autores se inserem nessa perspectiva, que é uma ideia que está trabalhando com os aportes discursivos de uma maneira geral, no sentido de trabalhar com o poder numa outra dimensão, que é trabalhar com o poder na ideia da microfísica, na perspectiva Foucaultiana, ou na ideia de uma perspectiva de poderes oblíquos, como fala o Garcia Canclini, ou em outras dimensões de poder que vão ser compreendidas nas perspectivas discursivas. Nessa ideia, não cabe falar em origem. Nesta perspectiva, a gente não está trabalhando com a ideia de origem. Porque tudo, na medida em que tudo está sempre envolvendo um processo de circulação, um processo em que não se esgota ali, né? Não está no texto da legislação. Muitas vezes aquilo que hoje é traduzido como uma determinada legislação, ele envolve rastros de outros sentidos que vêm de outras referências e que estão agora precipitadas nessa legislação, mas que também sofrerão outras traduções em outros pontos, que faz com que a origem quase que seja uma ficção que a gente cria para poder fazer a pesquisa, porque, afinal de contas, né, tem que fazer tese, tem que fazer dissertação, então a gente vai lá e pá, né, diz que alguma coisa, não é que começou aqui, sou eu que estou começando aqui, e estou fazendo, nesse momento, um ato de poder de definição do processo da significação, mas não existiria essa ideia de origem, né? Muito menos, eu acho, quando a gente está falando de políticas federais, quando a gente está falando de legislações, essas possibilidades de reinterpretação, elas são múltiplas. Por quê? Isso implica, a meu ver, considerar duas coisas. Primeiro, que dizer que não tem origem e dizer que tudo se traduz não é dizer que qualquer um faz qualquer coisa. É porque se dizer qualquer um faz qualquer coisa é desconsiderar as dimensões de poder. Então, existem atos de poder. O que eu acho que muitas vezes a perspectiva estadocêntrica ela acerta ao dizer que tem o ato de poder, mas esquece de dizer que poder também nós temos. Que poder não é só o poder do outro, porque senão a gente estabelece que, se nós estamos no lugar do não poder, e isso Ball coloca nesse livro que eu acho de uma maneira bastante interessante, como eu falei citando o Taylor, se a gente começa a dizer que o centro está na definição no governo, o centro está no Banco Mundial, o centro está em outro lugar, a gente se desempodera e esquece nós mesmos, as nossas próprias ações nesses processos de ressignificação, de luta política, de fazer de outro jeito, ou de também estar aceitando uma determinada posição, visando, eu estou aceitando aqui, mas porque eu vou
vou fazer de outra maneira mais adiante, e mais ainda, processos que nem podem ser colocados, que aí é que eu acho que é nesse sentido que eu tenho procurado trabalhar, sequer podem ser colocados na ideia de um sujeito centrado que ele define, eu vou fazer, eu vou decidir, eu vou estabelecer. Essa que é uma das grandes questões que nós temos hoje. Vários processos desses não são processos que a gente possa compreender a partir de uma dimensão de um sujeito consciente, definido, centrado e que faz e diz, eu estou fazendo por causa disso, daquilo outro. É essa dimensão de política, é nessa dimensão de política que eu tenho começado a trabalhar. De que a dimensão efetivamente mais ampla da política, na perspectiva discursiva, se dá quando a gente toma uma decisão que não é justificada. A gente cria a justificativa depois. A gente toma uma decisão, opta, faz uma escolha e só depois, efetivamente, a gente vai fazer a construção da explicação de por que a gente fez aquilo. Isso tira da política a ideia, que eu acho que ainda está muito marcada nos nossos trabalhos, de uma ideia de racionalidade, como se as decisões políticas fossem decisões, todas elas, efetivamente, planejadas por uma racionalidade pré-estabelecida. Nem no Banco Mundial. Nem no Banco Mundial é assim. Se a gente for pegar diferentes documentos do Banco Mundial, a gente também vai encontrar conflito, a gente vai encontrar também tensão, a gente vai encontrar fissuras, a gente vai encontrar não apenas uma orientação, se a gente quer usar ainda alguma ideia de nação, que eu acho complicadíssima, né? O que é inglês, o que é brasileiro, porque, afinal de contas, né, essas divisões hoje de nação, elas são bastante complicadas de se colocar, mas mesmo que a gente queira colocar alguma dimensão nesse sentido, fixando alguma ideia de nação, e a gente vai encontrar o brasileiro que está lá escrevendo. E aí? Que não é só uma orientação estabelecida por um poder econômico externo. E eu volto a dizer aquilo que eu falei antes, que o Banco Mundial queira currículo único, avaliação centralizada, controle das atividades dos professores, visando um determinado resultado, não me espanta e não me preocupa. O Banco Mundial é um banco, uma agência multilateral ligada a todo um determinado modo de compreender e estruturar no âmbito de uma dimensão econômica. Está de efeito. O problema é quando eu vejo este mesmo discurso, esta mesma posição, em posturas que seriam aquilo que a gente suporia como alguém que deveria estar se confrontando com o Banco Mundial. Aí é que realmente me preocupa. Muito obrigada, Alice. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Olha, nós temos que encerrar depois dessa fala, que nós já somos 15h30. Boa tarde a todos, meu nome é Diane. E, na verdade, eu tenho uma dúvida. Das leituras que eu já fiz do BOL, que dá para entender esse processo de complexidade quando a gente pensa análise das políticas, etc. Mas fica uma inquietude, que a pergunta é para ambos, né? Como que fica o processo da avaliação dessa política? Porque a gente sabe que a análise ela acaba sendo complexa, porque a gente tem agora um novo conjunto enorme de variáveis para pensar, né? Mas também é importante pensar a avaliação, porque é a partir daí que vem a possibilidade do agir para melhorar, para repensar, para reconstruir a política. Tá? Na perspectiva do BOL. Tá bom. Na perspectiva do BOL, isso aí já é uma discussão que não passa nem só por esse trabalho do BOL agora. Isso está lá no livros, né, do próprio Education Reform. Uma grande preocupação do BOL, claro que, veja, estou falando aqui na perspectiva do BOL, né, que coisa pretensão, né? Na leitura que eu faço do BOL, porque é melhor você perguntar para a perspectiva do BOL, para chegar um pouco mais perto da perspectiva do BOL, é melhor perguntar direto ao BOL. Mas na leitura que eu faço do BOL, a discussão dele passa por uma ideia de que nós temos uma centralidade, frequentemente as políticas tendem a ser avaliadas pelos chamados efeitos de primeira ordem. O que são os efeitos de primeira ordem? Chamados efeitos instrucionais. Aprendeu, não aprendeu? Né? A ideia do centralidade do
do ensino, que é hoje um dos aspectos que é bastante discutido do ponto de vista das políticas de uma forma geral, que é o processo de centralidade do ensino, né? Você se preocupar com o que a aluna aprendeu, qual foi o resultado instrucional que foi obtido. E que, com isso, na avaliação das políticas, deixam de ser considerados os chamados efeitos de segunda ordem, que são os efeitos relacionados à justiça social, à produção de maior democracia e igualdade contextualmente falando. Então, essa talvez seja uma das ideias, eu acho que é uma ideia interessante do BOL, que pode ser incorporada para a avaliação de políticas. Significa que nós não temos que ter nenhuma preocupação com processos instrucionais? Não, não é isso. Processos instrucionais, eles podem ter sua importância, o que nós temos que entender é como é que nós estamos dando essa importância, a que nós estamos dando essa importância e como nós achamos que nós estamos medindo isso, né? O que preocupa não basta isso. Às vezes você pode ter um resultado instrucional, uma determinada política poderia ter um resultado instrucional não tão suposto como bom, e localmente, por outras ações, por outras questões da política, você produzir um aumento de maior distribuição de renda, maior possibilidade de acesso a uma determinada informação, garantia de algum, e garantia também dos chamados efeitos intangíveis. Nem tudo é obrigatoriamente mensurável. Pode estar produzindo uma série de efeitos positivos ou negativos que não sejam necessariamente. E aí é um pouco pensar na avaliação nessa dimensão, considerando esses chamados efeitos de segunda ordem. Muito obrigada, Alice. Eu acho que nós podemos já encerrar para participar da plenária. Bom, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui um pouco mais, com as nossas ideias um pouquinho mais fora do lugar, o que é bom, que eu acho que já é uma contribuição importante da leitura do BOL. Vamos sair com uma ideia de que as coisas não são tão estanques, separadas, eu acho que isso também já é um ganho importante. Vamos também sair menos puros e mais híbridos, o que eu acho que também é bastante bom e positivo para as nossas pesquisas em andamento. Muito obrigada a todos e convido-os para a plenária.